Fala, nação do canal Cultura Pop, vindo para mais um vídeo aqui no canal. E hoje para falar do que para mim é um dos filmes mais injustiçados da Marvel, Vingadores Era de Ultron, que para muitos é o pior filme dos Vingadores e o único filme realmente ruim dentre os 4 filmes. Mas será que realmente é um filme tão ruim assim ou ele tem seus méritos? É isso que vamos falar hoje. Lançado em 2015, é um filme que retrata um filme mais padrão de equipe dos Vingadores, né? Com a equipe já consolidada, passando por uma nova aventura. Só que muitos criticam porque a Era de Ultron nos quadrinhos é um dos arcos mais longos da Marvel e o Ultron é um vilão de longo prazo, né? Ele é um vilão para a Marvel inteira, que reúne Vingadores, X-Men, várias equipes de heróis para conseguir deter ele e ele mata diversos heróis, né? Da editora, então realmente é uma super ameaça nível Thanos. E o Ultron nesse filme, ele se resume a apenas 2 horas e meia e rapidamente é eliminado, né? Então isso é uma crítica muito grande a esse filme que era para ser um grande arco que se resumiu em muito pouco tempo. Mas narrativamente é um filme que eu acho vital para esses 4 filmes aí dessa saga dos Vingadores, porque o primeiro serviu para estabelecer os heróis e o Guerra Infinita e Ultimato são aqueles macro filmes que reúnem esses 6 originais com o restante da Marvel. Esse aqui é o meio do caminho, né? Retrata ele já como uma equipe consolidada passando por um novo problema e que mais uma vez bota em xeque a parceria entre eles. No início da trama, os Vingadores se reúnem para ir até Sokovia recuperar o cetro do Loki junto com a Joia da Mente que está em posse da Hydra. E após uma pequena batalha que inclusive é muito bem feita, o Tony Stark chega até o cetro, mas é atacado pela Feiticeira Escarlate da Elizabeth Olsen e pelo Mercúrio. E com isso ele tem uma visão de que no futuro ia ter uma outra invasão das tropas do Thanos e dessa vez os Vingadores seriam derrotados e ele iria fracassar em proteger a Terra. Com essa paranoia em mente, ele cria uma inteligência artificial com a ajuda do Bruce Banner. E com isso eles criam o Ultron, que acaba atacando o Jarvis e cria um corpo próprio, porque ele tem a sua própria consciência distanciada dos seus criadores. E com isso ele enxerga os Vingadores como os culpados, como os problemas do mundo. Principalmente o próprio Tony Stark, né, que anteriormente era um cara que vendia armas, instigava guerras e um cara extremamente cheio de problemas, né? Capitão América, um cara que era um soldado de batalha, matou várias pessoas durante a Segunda Guerra Mundial. O Hulk, que é um mar de problemas também. E com isso ele se volta contra os Vingadores e cria diversos corpos ali robóticos e se espalha pelo mundo porque ele é praticamente imparável, já que ele se movimenta pela própria internet. E com isso começa uma saga dos Vingadores para conseguir deter o Ultron antes que ele cause algum problema. Só que em Sokovia ele já está criando seu novo exército e criando um corpo primordial para ele, para assim criar um corpo praticamente invencível para si. Daí ao longo da trama a gente vê ele se divergindo, né? Muitos criticando o Tony Stark por ter criado essa nova máquina, principalmente o Capitão América, né? Já criando uma oposição, né? entre os dois, que iria se destacar bastante em Guerra Civil. A gente vê o Gavião Arqueiro, que no primeiro filme foi bastante escanteado. Nesse filme aqui, tendo destaque, a gente vê a família dele, a gente vê essa parte mais humana por trás do herói e a importância que ele tem para o grupo, mesmo sem ter nenhum poder e sendo o mais fraco entre eles. A gente vê o desenvolvimento da relação entre o Bruce Banner e a Natasha Romanoff lá, que ambos são monstros, né, dentro do seu próprio ponto de vista. A gente tem o Thor indo mais a fundo nesse dilema das joias do infinito, sendo que seria ele que iria cuidar do núcleo cósmico da Marvel nos filmes seguintes. Então a gente tem um filme que desenvolve muito bem várias facetas dos Vingadores, inclusive naquela batalha lá em Wakanda, onde a Feiticeira Escarlate mais uma vez ataca mentalmente os heróis e a gente vê diversos pontos fracos psicológicos dentro de cada um deles e quem consegue deter ela é justamente o próprio Gavião Arqueiro, dito o mais fraco entre os Vingadores. Só que o grande destaque vai para a batalha final em Sokovia, que lembra muito, né, a Batalha de Nova York, só que eu acho ainda mais épica. Acho que a trilha sonora é muito boa, tem batalhas mais interessantes, né? Muito das críticas à parte técnica do filme tá no CGI, que realmente, por exemplo, quando a gente vê o Homem de Ferro, tem pontos que não tá muito legal, mas o Hulk, por exemplo, tá ótimo.
E o Ultron, né, nessa parte final, assim como em todo o filme, é um vilão muito bom. Ele tem um dilema palpável, né? Ele acha que para salvar o mundo ele tem que se livrar da raça humana, que é o grande problema do mundo. Só que, claro, é uma visão deturpada, só que ele tem uma motivação clara e até certo ponto compreensível. E realmente é um vilão bem atuado também, então tá entre os bons vilões da Marvel, só que muito subaproveitado. Ele poderia ter sido muito mais bem trabalhado em um arco mais longo, assim como foi o Thanos, né, que teve Guerra Infinita e Ultimato. O Ultron poderia ter tido ali uns 2 ou até 3 filmes, talvez não só dos Vingadores, como de outros heróis também, para continuar expandindo o arco dele, que daí sim ele seria um vilão realmente top 5 ali da Marvel. E aqui temos a criação de um novo herói, que é o Visão, né? Que foi criado a partir de um corpo que o Ultron tentou roubar para conseguir o seu corpo primordial e fracassou. E gera outro dilema entre os Vingadores, porque o Tony Stark e o Banner já erraram uma vez, né? Já criaram o Ultron, e o Capitão América se recusa a deixar eles fazer esse experimento. Só que o Thor, que foi em busca de entender as joias do infinito, de entender o jogo que eles estavam jogando, foi a fundo, conseguiu entender que aquilo era necessário e ajudou o Stark a dar vida ao Visão, que nesse filme talvez seja o herói mais poderoso, porque ele entende o Ultron e consegue desconectar ele da internet, não permitindo ali que ao longo da última luta do filme ele consiga escapar de novo. Com isso eles vão para aquela última batalha, conseguem vencer várias tropas do Ultron, enquanto a cidade de Sokovia voa, né, porque ele consegue arrancar a cidade do chão com alguns propulsores e põe eles em mais um dilema. Porque o filme ele tem muita tensão, é um filme que realmente prende a atenção do público, não é uma trama desinteressante. A gente vê a cidade levitando e se ela for até o espaço, todo mundo vai morrer. E se a cidade se chocar com o chão, todo mundo vai morrer também. Então eles estão nesse dilema de quantas vidas vale salvar. É nesse cenário que a SHIELD entra, mais uma vez como os mocinhos da trama, após serem totalmente desmantelados lá em Capitão América e o Soldado Invernal, onde a gente vê que tinha muita corrupção dentro da agência, inclusive com pessoas da Hydra infiltradas lá dentro. Eles salvam a maioria dos cidadãos e os Vingadores conseguem derrotar o Ultron com o Hulk despedaçando ele assim, mostrando mais uma vez o Ultron em uma figura fraca, né, que eu não achei muito legal, porque ele é vencido com um soco pelo Hulk e depois ele é morto pela Feiticeira Escarlate após a morte bizarra do Mercúrio sendo fuzilado naquela cena do jato que eu acho patética, né? E após isso, o Thor e o Homem de Ferro destrói a cidade, que cai em pedaços menores e assim não causam nenhum desastre mundial ao se chocar com o chão. Com isso, a gente tem a última divisão entre os Vingadores antes de Guerra Infinita, que é o Thor indo para o espaço, onde ele seguiria para Thor Ragnarok, o Hulk indo para o espaço também com o Quinjet, inclusive negando o pedido da própria Viúva Negra para voltar para a Terra. A gente tem o Homem de Ferro e o Capitão América indo cada um para o seu lado, mas ali com certo respeito, porque aqui eles ainda não têm nenhuma divergência muito clara, né? Eles tiveram as duas brigas lá na criação do Ultron e do Visão, só que a grande intriga entre eles seria em Guerra Civil. Mas o desastre, né, das mortes em Sokovia iria cair muito no colo deles. Especialmente porque, diferente do Loki, dessa vez quem cria o problema são os próprios Vingadores, no caso o próprio Homem de Ferro e o Bruce Banner. Eles criaram a máquina que matou aquelas pessoas, que causou aquele problema todo, que poderia ter inclusive terminado na extinção da raça humana. Então, realmente se justifica, né, aquela perseguição em cima dos heróis em Guerra Civil. E temos também, né, o início do treinamento, por exemplo, do Máquina de Combate, do Falcão, da Feiticeira Escarlate e do Visão, que agora são os novos Vingadores. E mais um trunfo desse filme Era de Ultron, que apresenta novos heróis, a expansão, né, do elenco da Marvel, com mais e mais personagens, e que terminaria lá no grande crossover em Guerra Infinita. Além disso, a trama tem outros momentos espetaculares, como por exemplo a luta do Hulk contra o Hulkbuster do Homem de Ferro lá na África do Sul, enquanto ele está sendo controlado pela Feiticeira Escarlate. Temos o nascimento do Visão, a cena de abertura que é fantástica, temos muitas boas cenas. É um filme que tem momentos de tensão, dilemas morais muito interessantes, trilha sonora impecável mais uma vez, elenco fantástico e que desenvolve o Vingador mais secundário, que é o Clint Barton, de maneira muito
orgânica e muito emocionante realmente a gente ver esse lado mais pessoal desse herói, ainda mais que é um espião, um mercenário da SHIELD, a gente vê essa parte mais humana, eu achei muitíssimo importante para o personagem. E a gente tem essa última divisão antes do grande evento. Então eu acho que é um filme muito bom, porque realmente o Ultron é um personagem muito mal aproveitado pela Marvel, poderia ter ido muito além, talvez um filme de 3 horas e meia, né, alguma coisa que demonstrasse mais a crise que o Ultron é capaz de causar, ou talvez um filme dividido em 2 partes, como foi o Guerra Infinita e o Ultimato, que tratam mais ou menos aí do mesmo arco, só que a Marvel tinha, naquele período, um plano assim de realmente passar pincelando mais rapidamente a maioria dos arcos. Como pincelaram Era de Ultron, foi também como pincelaram Guerra Civil, porque nos quadrinhos Guerra Civil é um super arco de várias edições, reúne o Quarteto Fantástico, X-Men, até alguns Inumanos também acabam se envolvendo um pouco ali com a trama, então a gente compreende que era uma coisa bem maior e que aqui a Marvel simplificou bastante, como simplificou também Guerra Civil. Mas ainda assim, é um filme que tem o seu valor. Eu acho que ali é uma nota 8. É o pior realmente dos 4. Acho que o primeiro filme é um 9. Guerra Infinita é uns 10. O Ultimato eu não acho um filme tão incrível assim. Ele é emocionante, mas ele acaba ficando meio um pouco arrastado no meio dele. Então acho que também ali seria um 8,5 talvez. Então é um filme realmente que dá para assistir, dá para se divertir, tem uma proposta, uma função narrativa no multiverso Marvel que é realmente vital. Então, se você gosta do filme, comenta, se não gosta, também comenta. E não esqueça de dar o like e de compartilhar com alguém que possa se interessar por filmes da Marvel, por críticas dos filmes dos Vingadores e talvez de outros universos também da cultura pop, porque a gente fala aí de tudo, de Marvel, DC, Star Wars, Harry Potter. Então, continue conferindo aí os nossos vídeos que tem para todos os gostos. Então esse foi o vídeo e até a próxima!